Prazer de estar com todos vocês novamente. Formação dos seres vivos, né? Kardec faz a sua primeira pergunta, 43, quando a Terra começou a ser povoada. Povoada por que tipo de vida? Vida complexa, vida humana, vida animal, vida vegetal, vida mineral. De que vida, né? Kardec propositalmente é genérico, para ver aonde exatamente os espíritos vão se colocar, o que eles vão responder. E eles respondem o seguinte: no princípio, tudo era o caos. Vocês lembram? Semana passada que eu falei daquela teoria da criação, né? A junção de poeira cósmica naquele círculo, né? Que ia criando a força da gravidade, a atração entre as partículas, e havendo a condensação e a união cada vez maior. Então, tudo era o caos, né? Tudo estava disperso, tudo estava ali girando, né? Não tinha forças que hoje existem em equilíbrio. Os elementos estavam fundidos, ou seja, já existia matéria na sua forma mais condensada, como a gente conhece. Não era só energia, a energia já tinha se convertido em matéria e estava começando a fazer os seus primeiros processos de ligação. Mas a temperatura ainda era muito alta. E essa temperatura muito alta não permitia que os compostos ficassem unidos e ligados durante grande tempo. As reações químicas e as ligações eram quase que instantâneas. E o seu desligamento também. Aí, pouco a pouco, e esse pouco a pouco aqui para a espiritualidade são bilhões e bilhões de anos, né? Segundo o nosso calendário, cada coisa foi tomando o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha que poder de síntese espetacular que a espiritualidade teve aqui, né? Eles foram, desde o princípio, do começo da junção da poeira cósmica, até todos os seres vivos. E nem sequer tocou em 6 dias da criação, com Deus descansando no 7º. E nesses bilhões e bilhões de anos, muitas respostas foram obtidas. Mas ainda existem outras várias aqui que a gente, se colocasse, daria mais 1000 questões de outro livro dos Espíritos. Algumas perguntas que ainda não estão respondidas. Qual a composição da atmosfera primitiva da Terra no período de surgimento da vida e como ela diferia da atmosfera atual? Quais as teorias científicas que pretendem explicar a origem da vida na Terra? Como ocorreu a evolução química? Quando e como começou a evolução biológica? Qual a contribuição dos primeiros procariotos fotossintéticos para a mudança da atmosfera terrestre? Vamos traduzir isso aqui? Procariotos. Alguém lembra lá da biologia, lá do 2º grau? Procariotos e eucariotos. Qual era a diferença de um para o outro? Os procariotos tinham o seu DNA disperso no citoplasma. Um exemplo? Vírus. Quem tem medo do Covid-19 aí? Vírus. Olha ele aí. Procariotos são aqueles que já têm o seu DNA com uma membrana. Eles têm um núcleo e aquela estrutura de célula que a gente conhece, com ribossoma, lisossoma, complexo de Golgi, mitocôndria, né? Lembram disso? Citoplasma, etc, etc, etc. As células que foram, primeiro, formando organismos
unicelulares, uma célulazinha só, com as bactérias, que foram se desenvolvendo e formando todos aqueles outros reinos que a gente estudou lá atrás, né, dependendo de cada um, há 40, há 30, há 20, há 50 anos atrás. Fotossintéticos, que faziam fotossíntese, né, como as plantas. Mais perguntas. Qual a importância da formação da camada de ozônio para o surgimento de vida na superfície terrestre? Como provavelmente surgiram e evoluíram os primeiros eucariotos? Quais as evidências que suportam a teoria da endossimbiose? Como ocorreu o surgimento de organismos multicelulares? Quais as vantagens da especialização celular? E vamos parar por aqui, né? Senão a gente não acaba hoje. Olha quanta pergunta ainda tem para ser respondida. E essas perguntas podem ser respondidas. Mas aí as pessoas pensam, por que mandam uma nave lá para Marte, lá para a Lua? Porque essa poeira cósmica, ela veio de longe, de outras galáxias. A matéria, a luz e a energia estão circulando por aí. Existem pesquisas nos cometas, por quê? Para verificar qual é o material orgânico, químico, que forma aquele cometa. Para verificar se existe alguma similaridade com os materiais densos que existem aqui na Terra. Para a gente poder ter uma ideia de onde veio as matérias, as energias que compõem o nosso planeta. É claro que a gente também tem que estudar aqui. A gente não conhece muita coisa do fundo do mar. Talvez muitas respostas estejam lá. A gente ainda não conseguiu entrar sequer perto do centro da Terra, porque a temperatura é muito alta. Com certeza, muito mais respostas existem lá. Existe muita coisa para a gente buscar, para a gente pesquisar, e os cientistas estão aí. Em 100 anos, da década de 1900 ao ano 2000, as ciências, de uma forma geral, né, o Sérgio nos trouxe a psicologia, que tenta entender o comportamento do ser humano, a biologia, a química, a física, tudo isso ajudou a alavancar a ciência de uma maneira espetacular, jamais antes vista na história. Não é à toa que a doutrina espírita veio em 1857. E logo em seguida, uma avalanche de revelações científicas que continuam acontecendo, cada vez mais rápida. Muita coisa está para ser descoberta, e vai ser. E é a ciência que, a par de braços dados com a religiosidade, porque o espírito evoluído, consciente do planeta de regeneração, já não falará mais em religião. Falará em sentimentos, em virtudes. Minha religião é essa, minha religião é aquela. 70% ou 80%, se não for mais, das causas das guerras do século passado tem fundamento religioso, apoiado por países que sabiamente sabem manter grupos guerreando para continuar mantendo a venda de armas e a sustentação da indústria bélica. Que se fosse, nesse momento, completamente desmontada, traria recursos para alimentar o mundo com sobras. Ninguém precisaria passar fome. Ninguém precisaria não ter remédio. Seria muito simples. Mas eles não querem, né? Ainda vão ficar por aqui algum tempo, mesmo no planeta de regeneração.
porque no planeta de regeneração não está totalmente isento do mal e da ignorância. Então, eles ainda permanecerão a encarnar aqui, mas já serão minoria. E quem sabe essa maioria seja mais consciente e possa fazer com que esse processo de violência da indústria da guerra diminui as matanças, o derramamento de sangue, que é a causa de tantas obsessões, de tanta energia negativa, que atrai para o nosso planeta espíritos e entidades que a gente nem imagina de onde vem, nem imagina a sua origem. E nós somos um ponto de atração de energia negativa dentro do sistema solar. Questão 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Olha como é que Kardec já começa a perguntar à espiritualidade: opa, os seres vivos vieram de outro planeta, de outra galáxia? Será que poderiam vir de outro universo? Kardec pergunta. Kardec tem o dom da curiosidade, porque quem pergunta obtém respostas, e quem sabe perguntar obtém respostas ainda melhores. E a espiritualidade explica. A Terra continha os germes, que esperavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se a partir do momento em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até que as condições ambientes propiciassem a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Aqui, eles usam a palavra germe. Naquela década, era normal se usar isso, germe, como uma coisa diminuta, pequena, que significasse o quê? A origem das coisas. E aqui, uma palavra muito importante: princípios orgânicos. Os seres vivos, como nós os conhecemos, não seriam formados sem os princípios orgânicos, protótipos. O que são protótipos? São quando a gente vai fazer qualquer peça, qualquer material no campo da engenharia, no campo da fabricação, a gente faz um protótipo, que é como se fosse um modelo inicial para testar se aquilo vai dar certo. E os protótipos que começaram a dar início à formação daquilo que seria o material físico, que seria manipulado no DNA, pelo perispírito, pela energia magnética, pelos campos magnéticos do perispírito, para moldar e formar os corpos físicos que os nossos espíritos encarnam, é o átomozinho de carbono e os átomos de hidrogênio. E aí foi quando se formou o primeiro protótipo de substâncias orgânicas, protótipos orgânicos. O carbono, que se liga a 4 outros elementos. Inicialmente se ligou a 4 hidrogênios. E essa aqui é a formulazinha do gás metano. O primeiro protótipo de estrutura orgânica. Passa mais um, Itamar, por favor. E aí,
esses protótipos de carbono e de hidrogênio, eles foram se juntando e formando aminoácidos, junto com aqueles outros elementos, lembram? Nitrogênio, oxigênio, aí entra fósforo, entra cálcio, vai entrando outras coisas, formando os aminoácidos. Amino, porque tem nitrogênio, tem grupos amina. Ácidos, por causa do pH. E esses aminoácidos vão se juntando em cadeias maiores, formando o que se chama de peptídeos. Os peptídeos se juntam formando cadeias extensas e vastíssimas, denominadas proteínas. Que é aquilo que forma... Olha só que gostosura. Ó. Tem alguém com fome aí? A gente se alimenta para obter o quê? Proteínas, sais minerais, carboidratos, etc, 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 né? É tudo isso aqui que veio daqui, ó. De carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de outros produtos. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Esses protótipos orgânicos, onde é que eles estavam? Eles estavam dispersos? Eles estavam diluídos? Eles eram energia? Eles vieram de outro planeta? Onde eles estavam? Né? E a espiritualidade responde. Encontravam-se, por assim dizer, em estado fluídico. Fluídico. Estavam no fluido cósmico universal, na forma de energia. No espaço, em meio aos espíritos ou em outros planetas. Quem fala que acredita em extraterrestre é maluco, né? Gente, Allan Kardec falando de vida extraterrestre. Esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Eles estavam esperando os espíritos terem condições de encarnar, porque eles estavam na psicosfera do mundo novo que estava se formando, e eles tinham que aguardar o tempo necessário para que esses elementos saíssem do campo do fluido para se materializarem e formarem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e etc. Começando, claro, tudo pelo famoso capítulo do Livro dos Espíritos, que são os 3 reinos. E explica que tem o mineral, o animal e, finalmente, não, o mineral, o vegetal, o animal e, finalmente, o humano. E aqui Kardec complementa. A química nos mostra, e o Itamar já está mostrando também, né, porque ele não perde tempo, moléculas inorgânicas, minerais e cristais. Quem gosta de um quartzo, né? Quem é cristaloterapeuta, conhece muito bem essas formações perfeitas aqui, ó. Uma pirâmide. Existem formas octaédricas, existem formas tetraédricas. Olha aqui o princípio da organização já atuando nos minerais, nos compostos inorgânicos, sem carbono. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma multiplicidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou menos, a disposição regular que constitui o cristal, que é uma prova firme, categórica de que existe uma evolução dentro do reino mineral.
Por que não seria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos os germes e embriões de plantas e de animais que se desenvolvem somente a uma dada temperatura e um meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Existe, portanto, nesses germes um princípio latente. O que é um princípio latente? Um princípio que ainda não está em atividade, que ainda não é cinético, que tem movimento. Ele está paradinho, esperando receber alguma energia vital para poder se movimentar e se manifestar. Um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza tira alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia de que fazemos desse poder se exercendo sobre os mundos infinitos por intermédio das leis eternas. Essa teoria não resolve, em verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. E agora o Sérgio vai dar continuidade. Bom, nós vamos pular aqui duas questões que voltarão a ser abordadas na semana que vem. Eu vou falar um pouco sobre a questão da espécie humana no planeta. Isso é abordado nas questões 47, e 48. A questão 47 é a seguinte: a espécie humana se achava entre os elementos do globo terrestre? Resposta dos espíritos: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. É extraordinária essa explicação, porque ela vai, interessante, mostrar um sentido naquela criação do homem através do barro, que é metafórica, né? Então, a gente sabe que o planeta, nos primórdios do sistema solar, nós tínhamos aqui neste planeta jovem um solo rico em minerais e argila. E após essa formação da Terra, a gente lembrando que foi há cerca de 4,6 bilhões de anos, esses solos ricos em argila se desenvolveram. Mas as condições aqui no planeta eram extremamente difíceis. Grandes e frequentes meteoritos teriam derretido e pulverizado grandes volumes desse antigo solo, assim que esse solo se formava. E as condições desse solo foram modificando, e a primeira forma de vida... Então, a gente observa, fazendo um parêntese, que a questão da modificação do solo correlacionada com as formas de vida no solo. A primeira forma de vida na Terra apareceu provavelmente um pouco depois de 3,5 milhões de anos atrás. Algumas dessas evidências mais antigas vêm de fósseis que se formaram em litorais rochosos, e eles lembram que a biologia chama de tapetes microbianos, chamados estromatólitos, e ainda são encontrados até hoje. Então, nós observamos que há uma correlação direta entre a questão da vida e a modificação do solo, para que ele pudesse ser hoje
como ele é. Ou seja, é um processo de modificação da situação do planeta, do seu envolvimento com a natureza em si, o seu crescimento, para que houvessem as condições necessárias do homem realizar a sua jornada evolutiva, que é a questão que vai ser aqui abordada rapidamente no item 48. Alguma dúvida? Veja só, não adianta aqui, nós estamos, inclusive, bem perto do final, não adianta, no meu ponto de vista, e eu peço desculpas se eu estiver equivocado, essa é o que a gente chama de uma pergunta física, né? A respeito da evolução e do conhecimento. Então, não adianta, a gente pode pesquisar, eu até pesquisei, nós definirmos como era o solo, né, naquela época e tal, eu até, obviamente, lendo aqui, dei algumas informações, mas o mais importante é que nós percebamos a evolução planetária, a conformação do solo, associada a uma série de outros fatores, vai crescendo, vai evoluindo, né, de maneira tal a que permita a vida tal como ela é hoje no planeta. E isso é extraordinário, porque vai, mais uma vez, ao encontro de uma lei que a gente percebe e vem percebendo ao longo de todas as outras perguntas, que é a lei da evolução. Tudo necessita evoluir. É um processo evolutivo. Isso nós vamos ver na evolução do homem. Então, a pergunta 48 diz o seguinte: podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? E a resposta é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E aí, eu vou fazer aqui uma colocação com muito cuidado, que é o seguinte. Essa resposta é o que a gente fala de uma resposta a uma pergunta física. Essa pergunta física, existem as perguntas metafísicas e as perguntas físicas aqui no Livro dos Espíritos. Essa pergunta física, ela é passível de ser analisada à luz do conhecimento da época, do conhecimento daquela ocasião, 1857. Então, em 1857, os cálculos feitos em relação à época da aparição do homem eram extremamente imprecisos comparando com o dia de hoje. Então, hoje nós já temos uma precisão muito grande com relação às datas e à época em que aconteceram as presenças das diversas evoluções do ser humano. Então, eu vou aqui apenas fazer uma pequena leitura, se vocês me permitem, sobre a evolução humana. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos, com a evolução dos primatas. Charles Darwin, em 1859, que ele lança da evolução das espécies, foi o primeiro a propor a relação do parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A linhagem humana divergiu da dos macacos há pelo menos 6 milhões de anos atrás. Nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se dividiu
em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. O segundo grupo, o primeiro ficou relativo às florestas tropicais, originando os chimpanzés. E o segundo grupo se adaptou aos ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado o berço da humanidade. E aqui eu trago uma observação a respeito desta contagem relativa à própria pergunta do Livro dos Espíritos. Tanto as evidências genéticas como as fósseis demonstram que até há relativamente pouco tempo a evolução humana ocorreu na África. O Homo sapiens surgiu há cerca de 150 mil anos, ou seja, não foi nem ontem, foi alguns minutos atrás, considerando o relógio da criação do universo e do planeta. 150 mil anos. Segundo o que é chamado pelos especialistas, o mapeamento genético em DNA mitocondrial. Mitocondrial são uma espécie de usina de força das células. São moléculas que transformam oxigênio e glicose em uma molécula chamada adenosina trifosfato, chamada ATP, e ela é passada de mãe para mãe. Então, através deste mapeamento, pode-se descobrir o seguinte com grande grau de precisão. A história evolutiva do Homo sapiens está perfeitamente desenhada a partir de uma mulher que é chamada pela ciência de Eva das mitocôndrias, no leste da África. E ela terá pelo menos duas filhas. Uma caminhou para o norte e a outra para o sul. E aí tudo começou. Então, se você ainda tem alguma coisa escrita falando em raça, rasgue. Nós só temos a raça humana. E se você não gosta, engula, porque a sua mãe primordial é negra e veio da África. O Homo sapiens é a denominação científica do homem moderno. É ele que somos nós. E, portanto, nós temos, hoje, não é querendo modificar absolutamente nada, porque eu havia uma vez uma pessoa, e é para não esquecer, que ele comentou que Kardec estava errado, eu quase caí da cadeira. Então, eu não estou querendo dizer que o livro dos Espíritos está equivocado, mas hoje os nossos cálculos estão muito mais aproximados do que aquela vez. Então, talvez os Espíritos respondessem assim: hoje os seus cálculos se aproximam bastante da história da humanidade. É isso aí, Paulinho. Muita paz para todos. Rapaz, eu queria ter um sobrenome desse, rapaz. Paulo César das mitocôndrias, hein? Ia ser bonito, hein? Mas faria muito bonito, pode ter certeza. Olha aí, parabéns para a Beatriz. Obrigado. Paulinho, você me permite? Olha só. Fica à vontade. Tomara que possam ver. Olha só. Dicas. Antigamente, quando eu era criança lá em Barbacena, era Dicas de Oswald de Souza, né? Da linha do Fantástico. Então, olha só, esse livro. Vê se dá para enxergar aqui. Eu tenho que botar, vou me colocar. Eu vi que o título está em amarelinho, mas não dá para ver de longe, não. Dá para ver? Coloquem Darwin e Kardec. Deve ser bom isso, hein? Um diálogo possível. Olha, um livro excelente. Darwin e Kardec. Um diálogo possível. Excelente. Eu queria mostrar mais. Olha, esse aqui é Violetas na Janela, para quem quer saber sobre... Isso não é desmerecendo absolutamente nada, não. É Violetas na Janela para quem quer tomar contato com terapia de vidas passadas. É um best-seller no mundo. Né? Ele conta histórias. Brian Weiss.
Muitas vidas, muitos mestres. Mestres, esse é ótimo. Aqui, tem vários aqui de vidas passadas. Quem é junguiano, saiba que Roger Woolger, famoso por causa do estudo das deusas, ao final da vida, passou a ser um terapeuta junguiano que trabalhava com vidas passadas. O Roger é inglês. Ele faleceu. As várias vidas da alma. Um psicoterapeuta junguiano descobre as vidas passadas. E um que é espetacular também, 2, finalmente, Thorwald Detlefsen. É a regressão a vidas passadas como método de cura. Excelente. E, para finalizar, se vocês encontrarem, Milton Menezes, um grande palestrante espírita, terapia de vida passada e espiritismo. Muito bom. Tá? Eu tinha aqui mais uma porção, mas fica para a próxima vez, da onde eu tiraria os exemplos. Mas queria deixar essas dicas para o pessoal. É sempre bom, né, a gente saber aonde procurar.